Bom dia, acho que já boa tarde, né? Desculpa o atraso, estava numa outra mesa ali. Agora que estou aqui olhando todo mundo, Sofia, Bruno, Ernesto, Ariel, Patrícia, obrigado pela presença. Vamos aqui fazer essa roda de conversa em torno da nossa parceria homenageada entre Patrícia, Ariel e outras parcerias com as quais eles sempre trabalharam, né? É um percurso de pelo menos 15 anos, né? Na maior parte das vezes trabalhando juntos, numa mesma equipe, na direção, eventualmente trabalhando com outras parcerias, que não os dois. Me corrige, Ariel e Patrícia, mas acho que sempre ali no entorno do território, né? Geograficamente falando, e não só geograficamente falando, sempre ali no sul, o que traz, dentro até de uma percepção de cinema indígena mais amplo, algumas características muito específicas, né? Porque não é um povo, uma aldeia da mata, da floresta, que está sempre... Aliás, essa é uma grande questão, inclusive, né? A falta da mata, a falta da floresta, a floresta que um dia foi floresta e virou agronegócio. Acho que traz questões de cosmologia muito próprias dos guaranis. Não vemos nos filmes de Ariel e Patrícia os estereótipos que temos no nosso imaginário, né? Estávamos falando sobre isso agora no final da outra mesa, o quanto nós, não indígenas, nós como um todo, né? Não estou falando especificamente de individualidades, ainda alimentamos um certo mito dos povos sem contato, né? Dos povos não contactados, dos povos que usam seus adereços, dos povos que não usam roupas, né? Que não falam nada do português. A gente ainda tem essa ideia de um certo purismo e de uma certa pureza indígena que não existe na produção do coletivo Mbiá Guarani e de Ariel e Patrícia. Ali temos algo que é o contato está aí, temos uma proximidade, a aldeia, eles vão falar melhor, mas a aldeia é próxima de uma cidade turística, histórica, que reaparece nos filmes o tempo inteiro como uma espécie de... que é São Miguel das Missões, né? E que reaparece nos filmes como uma espécie assim de fantasma, né? Onipresente. Tudo passa, de uma certa forma, por ali também. Uma ruína que é também uma espécie de fantasma histórico, né? Cheia de apagamentos, distorções, deturpações, e que o cinema deles, de uma certa forma, tenta se reapropriar do que foi expropriado ao longo dos anos, né? Enfim, eles também poderão falar melhor, mas, para quem não conhece, os guaranis foram dados, por muito tempo, como um povo extinto, né? Como um povo que, a partir da guerra guaranítica, no século XVIII, que dividiu, a partir do Tratado de Madrid, o que era colônia espanhola e colônia portuguesa, e, por um tempo, os guaranis foram considerados povos que não se dispersaram, né? E foram considerados povos extintos. Então, tem essa importância também de ser um cinema que, de uma certa forma, se reapropria da própria existência desse povo, né? Quer dizer, é quase que um lembrete permanente de nós existimos, sim, nós nunca desaparecemos, né? Feita essa introdução, já um pouco longa, eu vou fazer uma primeira pergunta para os dois, depois a gente vai rodando aqui, por Ernesto, Sofia e Bruno, que são parcerias importantes. E aí, uma característica também importante dos dois, as parcerias, né? As parcerias entre eles, as parcerias com outros guaranis e as parcerias com não indígenas, né? É uma marca importante dessa produção deles. Então, eu faço uma primeira pergunta, Patrícia e Ariel. 15 anos depois desse primeiro contato, né?
que foi, inclusive, com Ernesto, né? Como professor da primeira oficina, no trabalho de vocês, não sei se os espíritos seguem chegando, é o mais recente, até, vamos lá, entre duas aldeias uma caminhada, que é de 2007, se não me engano. Os espíritos seguem chegando, que é de 2021. O que, para vocês, individualmente, mudou? Não só na vida de vocês, mas mudou nos processos de criação dos filmes. Se vocês percebem que houve mudanças, transformações na própria dinâmica de fazer os filmes. Enfim, deixo essa primeira pergunta, então, para a Patrícia e para a Ariel. Jauju, Agujevete. Eu acho que desde a primeira vez que eu peguei, né, a câmera em 2008, eu comecei em 2008, né? Na segunda oficina, né, do vídeo nas aldeias. Mudou tanta coisa, né? Mudou tanto para pessoal como também nas aldeias, o entendimento sobre os trabalhos, né? E também o entendimento pessoal, assim, né? Então, para mim, pessoalmente, mudou a minha forma de trabalhar, a minha forma de pensar, né? Quando se pensa em fazer filme. No começo, eu sabia da importância, né, de trabalhar com cinema, sem saber, assim, né, como que seria esse desenvolvimento, né, para realizar um filme. Mas eu aceitei, assim, esse desafio, porque, na época, quando estavam fazendo a oficina, a primeira oficina, eram, né, o Ernesto com o Tiaguinho, e era em outra aldeia, e eu não pude acompanhar, né? Então, a Ariel foi para lá fazer sua oficina. E, na segunda oficina, né, de edição, vieram para a minha aldeia, em 2008, fazer a segunda oficina. E, nesse momento, eu acompanhei um pouco de perto essa realização da oficina. Estavam meninos fazendo a tradução e acompanhei nesse momento. Então, acho que nesse momento eu percebi, assim, da importância de uso das câmeras, né? Porque uma das coisas que eu percebi, assim, porque não tem, né, uma figura feminina ali, sabendo que tem essa participação muito, né, na aldeia, assim, nas reuniões, a participação das cunhanguês são ativas, assim, mas ali na oficina, quando se trata de vídeos, quase não tem. Então, pensando nisso, também eu fiz questão de fazer parte, porque sabia que era muito importante essa participação, né, dentro de trabalho com audiovisual. Sem saber, né, se eu ia permanecer ali, se eu iria conseguir, mas eu me fiz, né, como desafio. Então, foi difícil trabalhar, porque na época eu trabalhava também como professora, né, na escola, e isso, para conciliar as duas coisas, para mim foi muito difícil, porque não entende, assim, era
um dos primeiros trabalhos que a gente estava fazendo, não tinha entendimento das pessoas, não tinha entendimento principalmente das pessoas que trabalham na escola, né? Trabalhar com audiovisual, às vezes sair para apresentar o filme, o trabalho. Então, isso, para mim, se tornou uma tarefa bem difícil, né? Eu não sei se era por causa de ser mulher, por causa de ser indígena, mas, para mim, foi difícil. Aí, mas chegou uma época em que eu pensei, nossa, eu tenho que escolher ou continuar como professora ou continuar como realizadora. Então, chegou isso, né? Então, mas eu acho que insisti nesses dois trabalhos e agora eu consegui, né, trabalhar muito bem as duas coisas, porque hoje já consigo entender em que momento, em que situação, em que, né, fazer imagens, né, na minha, mesmo sendo na minha comunidade, eu tenho esse entendimento, mais assim, entendimento das personagens. Então, isso vai, ao longo desses anos, aprendendo, né, como fazer filme. Então, é isso. Assim, acho que falei muito, assim, era só para comentar um pouco, mas é isso. Ao longo desses anos, deu para entender esse o jeito, né, de fazer o filme sem invadir o espaço de ninguém, dentro principalmente o espaço das mulheres, né, que é muito delicado, né, fazer imagem das mulheres. Então, isso eu consegui compreender melhor ao longo desses anos de trabalho. Bom dia ou boa tarde. Primeiramente, agradecer por esse espaço de estar conversando com vocês. Eu fico muito feliz também por essa homenagem e de estar aqui em Ouro Preto pela primeira vez. A Patrícia já esteve aqui algumas vezes. E, bom, respondendo a pergunta, sim, meu nome é Ariel Quaraí-Potã, Ariel em português, Quaraí-Potã em Guarani, somos da etnia Guarani, lá do sul, Rio Grande do Sul, São Miguel das Missões, quase na fronteira com a Argentina. Bom, e a gente trabalha, né? A gente faz parte do coletivo Guarani de Cinema, né? Que foi criado em 2007. E a gente vem trabalhando com audiovisual desde 2007, quando tivemos a primeira oficina com vídeo nas aldeias, né? Bom, eu comecei naquela época, na verdade, sem saber também como era fazer vídeos, né? Como era feitos filmes, né? Mas eu já tinha celular e já gostava de filmar. Naquela época, poucas pessoas tinham celular nas aldeias. Acho que eu era o único que tirava fotos e filmava, né? E em 2007, lá no município onde a gente mora, existia muito preconceito ainda, assim, muito preconceito. E eu conversava com as pessoas não indígenas e eles tinham uma outra conversa. Assim, eu tentava entender que era por causa do desconhecimento sobre nossa cultura, sobre nosso modo de vida, né, como Guarani, talvez. Eu imaginava que era por falta de conhecimento mesmo, que era necessário contar a nossa história para eles, né? E sempre tentava, de novo, conversar com eles, por que a gente estava ali, que sempre os nossos antepassados estiveram ali, que depois vieram a colonização e usurparam nossas terras, né? E aí invadiram, e hoje em dia temos o nosso território pequeno, né? E eu queria, antes, já queria contar a nossa história, né? Eu sempre falo recontar, né, a nossa história, né? Porque a nossa história sempre foi contada pelos colonizadores, né, brancos, né? E a gente nunca teve a oportunidade de contar a nossa história, né? Ou se estava escrito em algum lugar, nossa história verdadeira, acho que estava sempre... Não queria que apareçam essa história, né? Sempre estava escondido, né? E em 2007, assim, surgindo a possibilidade de a gente fazer oficina de vídeo,
Aí me veio essa oportunidade, eu vi uma coisa que é muito, eu vi assim, imaginei já no futuro como seria, assim, a gente mesmo fazendo nossos filmes, falando, né, os velhos falando o que eles querem falar, né, sobre o nosso modo de viver, sobre nossas lutas, sobre a nossa cosmologia. Acho que isso foi é como uma oportunidade assim que eu vi, assim, acho que pela primeira vez a gente ia ter a oportunidade de contar a nossa própria história, né, desde dentro, né, não de um olhar de fora, né. E só que como a Patrícia falou, foi todo um desafio também, assim, porque sempre iam, né, filmar alguns não indígenas dentro das aldeias, só que nunca levavam de novos materiais para compartilhar com a aldeia, para mostrar, né, fizemos isso, né. Então a comunidade mesmo já estavam muito desconfiado assim, porque éramos jovens também, né, muito jovens que estavam ali querendo com a câmera, né. Então as lideranças estão meio como era desconfiado da gente, assim. Vocês vão roubar a nossa imagem, como sempre os brancos fazem, e vai acabar em nada. Assim, para que vamos falar na frente da câmera das nossas necessidades, das nossas problemáticas, se isso não vai dar em nada? Mas eu sempre explicava de novo, eu já sabia da importância do audiovisual, né, falando, nossa, é muito importante, porque é a gente que está fazendo, não são pessoas não indígenas que estão fazendo, e vamos compartilhar e a gente vai mostrar, vamos fazer junto, na verdade, né? E foi assim que começou. E aí o Ernesto e o Tiago foram os nossos primeiros professores que chegaram lá em 2007. E naquela época o Vídeo nas Aldeias já trabalhava há alguns anos, né, muito tempo, o Van Sancarelli dando oficina em algumas aldeias. E aí foi chamado, né, através do IFAM, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, porque naquele momento também estava fazendo um trabalho do inventário, né, do patrimônio imaterial no Rio Grande do Sul, em algumas aldeias. E a gente escolheu, né, que fazer oficina seria uma coisa muito legal, assim, que contribuiria muito na nossa luta também, né? Tá, então desde aquele momento, só que foi mais político. Primeiro, é como que a gente teria que recontar de novo para a gente ser visibilizado, né? Porque no Rio Grande do Sul era visto como estrangeiro. Então era importante tocar todo aquele assunto. Primeiro, fazer um documentário para recontar toda a nossa caminhada. Por que a gente estava caminhando? Por que tínhamos pouco território? Era importante naquele momento o audiovisual como ferramenta política, assim, para recontar a nossa história. De novo, contar para a sociedade, né? Só que depois, com todo esse processo também, eu também estava me preparando pessoalmente, minha caminhada como política e busca da espiritualidade. Só que fomos também, depois aconteceram outras oficinas, né? Bicicletas Nhanderu, que toca mais a questão espiritual. Mas só que era a minha busca pessoal também, e aí como diretor também buscava isso, mas ao mesmo tempo aprofundizar isso no cinema também, como experimento de tocar alguns assuntos, só que também sempre era política também, e ao mesmo tempo só que tocava questões mais internas também, problemas internos também, não só levar a mensagem para fora, senão que transforme a nossa vida dentro da aldeia também, quais são as problemáticas que a gente tinha. Eu acho que isso também é muito importante do audiovisual, do cinema, né? Que a gente possa refletir nossas problemáticas, né? De a gente se olhar, de se espelhar, isso eu acho que funcionou muito para a gente, assim, não somente fazer filme para levar para fora, para os festivais, senão para a gente refletir também dentro da aldeia, com a comunidade, né? Quais são os problemas que a gente está enfrentando, né? E foi mudando, né? Foi evoluindo. Depois a gente fez o Tava, né? Que é um filme mais longo. Depois a gente já viajou em várias aldeias porque já estava mais amadurecido. Mas foi todo um processo muito complexo também para mim, assim, de como chegar nas pessoas, como explicar o cinema, né? Como transformar uma câmera, que é uma ferramenta ocidental, como uma coisa que é parte da gente, né? Que apesar de que é uma ferramenta ocidental, um negócio ocidental,
toda a matéria foi feita da natureza também. Então, isso podíamos incorporar na nossa cultura. Assim, a matéria-prima é toda da natureza também. Não é uma coisa que foi magicamente inventada pelos não indígenas, né? Então, isso foi dessa forma que a gente foi usando também essas ferramentas, né? E o tempo também, apesar de que a gente foi amadurecendo até o modo de filmar, né? Isso acho que foi muito importante desde o começo, que o Ernesto e o Thiago nos falavam, né? Eles nos ensinavam, assim, nos davam a câmera, mas eles só nos ensinavam só para o REC, para gravar, né, e pausa, só isso. Ele não falava assim, das técnicas, é assim que se faz cinema, como faz cinema europeu, como é brasileiro, não falaram isso. Eles nos deixaram para que a gente descubra o nosso cinema, assim, a nossa forma de fazer cinema, o nosso tempo, né? Porque o tempo também é diferente de uma equipe não indígena ir nas aldeias para fazer documentário e uma equipe indígena estando ali dentro da aldeia. Isso é totalmente diferente, o tempo de filmagem também. Tudo isso foi mudando durante todos esses 15 anos, né? E agora também, por exemplo, fomos tocando, mas é como que é um grande filme, né? São vários filmes, mas que parece uma continuação de outros filmes, né? São um processo em amadurecimento também. Mas isso também é uma busca minha pessoal, assim, que aparece nos filmes, né? Até agora. E hoje em dia, mas sempre o objetivo, eu acho que é porque o Brasil, como falei, ainda generaliza muito assim, os povos tradicionais, ainda desconhece muito, muito mesmo assim. Acha que os indígenas ou estão somente lá no Xingu, ou lá em Amazonas, de cocar e seminu, ainda imagina esses indígenas, né? Ainda acha que o indígena tem terra demais, quando no Rio Grande do Sul tem algumas aldeias que só tem 10 hectares, sabe? Estão na beira da estrada, então tudo isso, eu acho que através do cinema a gente pode mostrar, assim, sem ter enfrentamento assim, direto com violência. Assim. Então isso funciona muito bem para a gente, mas também eu quero muito, por exemplo, com um coletivo, de fazer uma obra de arte com o cinema, obviamente, né? Quando eu amadurecer realmente, aí eu busco isso também, mas é uma busca minha também pessoal de encontrar como um amadurecimento espiritual, né? Uma busca espiritual. Acho que isso todo o processo até agora, né? E de fazer ficção agora, estamos fazendo nossa primeira ficção com o Ernesto, estamos dirigindo junto. E a gente fez o outro filme agora, em 2021, com o Bruno, que são parcerias, né, que vão surgindo também outras parcerias, passam por muitas dificuldades também, né? Porque na época que a gente fazia com o Vídeo nas Aldeias, eles nos davam assessoria, só que chegou uma crise, depois acabou o Ministério da Cultura, e fomos enfrentando várias dificuldades, a gente fomos aprendendo também a escrever nossos próprios projetos, fazer CNPJ, então são vários desafios, mas agora voltamos a nos fortalecer de novo, mas ficamos um tempo sem fazer filme também. Eu acho que é isso, um resumo, mas passamos por muitas coisas também. Choramos muito também, é isso. Eu já vou passar a bola, então, para as parcerias agora, né? Mas só comentando que talvez Bicicletas de Anderu, que, enfim, espero que vocês tenham visto ontem, ou revisto, talvez, Ariel e Patrícia, unam o que eu considero duas ênfases assim, no cinema de vocês, né? Como presença. Os anciãos, né? A voz da memória, a voz da experiência, da sabedoria ali dentro da aldeia, e as crianças, que estão em outros filmes e no Inhanderu, né? Então, você tem, para mim, o Inhanderu ele é o ponto de encontro, ainda que tenha sido feito antes de alguns filmes, né, que foram feitos depois, mas seria o ponto de encontro entre Mbiamirim, é isso? Sim. No Caminho com Mário, né? E diria até, de uma certa forma, os espíritos seguem chegando. E, de outro lado, eu acho que ele também faz ali um ponto de encontro com Aterro Guarani e o Tava. Desterro Guarani, desculpa, e o Tava. Né? Que aí já são, digamos assim, filmes, na minha perspectiva,
de uma investigação histórica, né? De uma espécie de reapropriação do que foi expropriado. Ao passo que esses filmes mais centrados nas crianças, em alguma medida, explicitam uma série de contradições da própria vivência guarani ali no Sul, né? Quer dizer, com outras referências dessas crianças, né? Por exemplo, no Caminho com Mário, até algumas perguntas provocadoras que você faz ali quando eles estão vendendo os artesanatos, né? Porque foi feito com nylon. Então o dinheiro traz felicidade, né? Você gosta mais daqui porque aqui compram o artesanato, então o dinheiro é um valor positivo, que eu acho que são questões que estão em outros filmes, mas de uma certa forma elas se enfatizam nesses. Todos esses filmes que eu estou falando, fora o Tava, que acho que está online, eles estão na sessão de hoje, né? Então queria só dar essa ressaltada. Para Ernesto, Bruno e Sofia, eu faria a mesma pergunta que eu fiz para eles, com uma variação. Ernesto passou de um papel de professor, num primeiro momento, para depois de co-diretor, de montador, e agora, num outro contexto completamente diferente, dentro da trajetória do Ariel, uma parceria, né? Uma parceria escolhida. Sofia também tem aqui uma parceria que não é só no cinema, se não me engano, a dissertação de mestrado da Sofia foi sobre Patrícia e as cineastas indígenas. Me corrijam se eu estiver cometendo equívocos. E aí a pergunta que eu faço para vocês é bem pessoal mesmo, tá, gente? Como se deu, num terreno muito pessoal de vocês três, essa parceria com Ariel e com Patrícia, no sentido de não direcionarem os dois no trabalho de direção deles. Faz sentido? Quer dizer, como montar uma parceria que não seja direcionadora de Ariel e Patrícia nos processos de criação? Se isso foi uma questão, como é que vocês procederam com isso? Enfim. Ernesto, pode ser. Bom dia a todos, todas e todos. Bom, primeiramente, queria agradecer por estar aqui, ter sido chamado para participar dessa conversa. A gente tinha vindo, em 2017, aqui representar o Vídeo nas Aldeias, em Ouro Preto, uma vez. E, enfim, é um fórum muito especial poder compartilhar esse espaço. Bom, então, eu ia falar outra coisa, mas eu vou começar pela sua resposta. Olha, eu não vejo exatamente assim, eu entendo a pergunta, né? Mas eu acho que é uma amizade, como qualquer outra, assim, pelo menos que eu vejo, né? Então, o direcionamento que se dá, ou não, é o direcionamento que você recebe ou você daria para qualquer amiga e qualquer amigo. Então, desde o início, quando a gente realmente acabou recebendo essa convocatória, assim, naquele momento, o Tiago Campos Torres e eu, dentro do Vídeo nas Aldeias, né, a gente estava muito apaixonado pela ideia do que o cinema poderia proporcionar enquanto troca, enquanto construção coletiva, com consequências políticas. E a gente estava assim, preparado para se jogar, né, nesses processos de construção coletiva, que eu acho que é o que a gente, por mais que o cinema seja uma arte coletiva, ele tem uma espécie de âncora de um tipo de individualidade, né, de um tipo de produção de carreira, do tipo de produção de valor, que eu acho que muita gente, né, tenta fugir dessa âncora, né, e principalmente no nosso contexto, no Brasil, é difícil também, né, por uma questão mesmo de recursos. Como é que essas coisas podem ser feitas, né? A gente vive sob a sombra de um cinema que é uma montanha nas nossas cabeças, né, que é o cinema comercial americano, né? Então, como é que a gente faz outra coisa, né? Bom, então, quando a gente recebe esse chamado e vai parar lá no Rio Grande do Sul, o Tiago e eu, a gente deu tudo que a gente tinha para dar naquele momento. A gente vai fazer isso aqui ser. E a gente
teve, assim, o acaso e o destino, às vezes, oferecem coisas que são realmente maravilhosas. Então, encontrar Ariel, encontrar a Patrícia, foi um encontro, naquele momento, e continua sendo, a cada vez, um encontro muito especial, porque, realmente, para além do cinema, né, são duas pessoas, e junto com as famílias dessas pessoas, né, inclusive da Elsa, que está aqui, a mãe da Pátria, e agora o Dionísio, são pessoas assim que têm um brilho e que têm um desejo muito grande de fazer coisas com verdade, com profundidade, né? Não fazer coisas só por fazer, como se diz, né? Em Guarani, inclusive. Então, o Ariel realmente tinha aquele celular, né? Ele já vinha com esse comentário, não, tem um jovem lá que tem muito interesse. E depois a gente conheceu a Patrícia, que na segunda oficina de edição realmente se envolveu mais. Mas na primeira ela já era uma pessoa que estava ali botando ideias e né, até participando como personagem também, né, rapidamente, né, levemente. Mas depois na oficina de edição o Alexandre Verá, que está aqui, que era um menino de, sei lá, 11 anos, com o cabelo meio emo naquela época, que estava ali junto, virando noites com a gente, fazendo traduções de textos super complexos, tentando fazer essa tarefa assim quase impossível de tradução, não só literal, linguística, textual, mas assim de tradução do universo para o que era que estava se entendendo, que ia ser, como o Ariel disse, uma forma de recontar esse povo para a sociedade à volta. Um negócio que, para a gente, fazia muito sentido, era muito fácil de entender a importância do que a gente estava fazendo, mas era realmente você sair, sabe, 2 ruas para fora de casa, ou sair da aldeia, que você se deparava com um vazio, né? O conceito de cineasta indígena é um conceito que, naquele momento, ainda estava sendo lentamente construído. A importância dos filmes Cuicuro, por exemplo, ou dos filmes Ikipeng, ou do filme O Amiri Troari, Um Dia na Aldeia, ou dos filmes que estavam sendo feitos no Acre, né, os filmes Axaninca, os filmes Uniquim. Para mim, eu me lembro muito da primeira exibição, na primeira comunidade, onde a gente começou as oficinas, que foi em Etenguá, a comunidade na Lomba do Pinheiro, quando a gente passou a videocarta. Esse é um momento que todo mundo que já deu uma oficina de vídeo já viveu isso. Aí as pessoas veem aquilo, aí termina de cair a ficha. Assim, nossa, então é isso. O pessoal aqui, esses jovens aqui, vão fazer algo, vão assinar, vai estar no nome deles, e a gente vai contar as histórias, isso aqui vai ficar aqui. Quando essa ficha cai, ela retumba, assim, porque aí é muito fácil de você entender a importância do que você pode fazer, né? Que eu acho que é o que aconteceu com vocês, né? Tipo, não, realmente isso aqui, puxa, isso aqui pode levar muito longe. Mas, no primeiro momento, essa ideia não é acessível, né? Então, assim, voltando à sua pergunta e fugindo dela ao mesmo tempo, naquele momento a gente se uniu, é o que eu sinto. A gente foi desenvolver uma ideia junto, né? A gente é professor, mas a gente é aluno, né? Assim, é clichê falar isso hoje em dia, mas todo mundo que já deu aula sabe que o lugar onde você mais aprende é dando aula. Para mim, eu fui um aprendiz nesse processo, no qual, funcionalmente, eu estava na posição de coordenador de oficina. Mas a gente realmente desenvolveu isso junto. E eu acho que é a forma de aprender e é a forma de ensinar, né? E o cinema ele tem essa coisa, né? Porque o coração da oficina é você filmar e você assistir o que foi filmado. O coração da oficina é esse momento de encontro, no qual você percebe que você tem um certo controle do que você está fazendo, mas ele vai só até certo lugar, né? A imagem que você produz, muitas vezes, inclusive, ela é até meio inconsciente. Depois, quando você vai assistir, você vê, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? E é nessas indagações, no contexto de oficina de vídeo, que algo se desenvolve. E, bom, o vídeo nas aldeias, eu sinto que uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, assim, que foram, né, os últimos foram muito tortuosos, realmente. A gente viveu uma crise. Não é fácil a gente conseguir recurso para equipar uma comunidade, como era naquele momento, sabe? A experiência de abrir uma caixa com uma câmera nova numa aldeia era assim. Eu tive várias vezes essa experiência. Hoje em dia eu não me lembro a última vez que isso aconteceu. E aquela câmera ficar ali e a gente está preocupado em será que tem material de limpeza para essa câmera? Esse tipo de coisa, sabe? Mas, assim, o Vídeo nas Aldeias ele proporcionou a ideia de que o mais importante do que você fazer um monte de oficinas é você fazer algumas oficinas bem feitas e você criar relações que são profundas e que são duradouras.
porque esse é o verdadeiro, acho, possibilidade da gente construir algo politicamente, né? Algo que tem esse bom. Eu não quero me estender demais, mas então eu vou passar para uma outra parte aqui da minha colocação. Vocês escolheram a mesa, dois cineastas, uma caminhada, não foi? O nome da mesa, né? E aí, obviamente, é uma paródia do primeiro filme, da primeira oficina, né? Que é Duas Aldeias, Uma Caminhada, né? E então eu achei interessante isso, porque só para dar um exemplo do tipo de trabalho que a gente tem feito, isso foi resultado de ter que refletir, por exemplo, se o primeiro filme era um filme ou eram dois filmes. E essa reflexão não era só cinematográfica, era uma reflexão política, né? Era uma reflexão que tinha a ver com o cinema como construidor de vínculos, construidor de projeto coletivo. E esse tipo de problemática é a problemática que segue até hoje. Então, uma coisa que eu acho que Ariel e Patrícia fazem assim de uma maneira brilhante é entender que o cinema não é só construção de imagens e de sons, né? É construção de relação, de vínculos. É como você navegar esse trabalho que às vezes é interpessoal. Ontem eles estavam agradecendo os personagens, né? Isso não é pouco, porque na verdade esses filmes eles só são possíveis porque tem uma capacidade muito humana de dialogar com as pessoas, de fazer os mais velhos entenderem, por exemplo, confiarem, entenderem na importância daquilo. A imagem, a relação que as comunidades indígenas têm com a imagem, eu qualificaria na ordem de um trauma. É uma relação traumatizada. A imagem ela é imediatamente associada a um roubo, a uma expropriação, a uma violência. Então, hoje em dia, é quase como se estivesse fazendo um longo processo de cura da relação com a imagem. Num determinado momento, o Ariel, numa conversa que a gente teve, acho que em 2011, ele falou assim que a gente precisa purificar a câmera. Lembra disso? Enfim, uma expressão assim que eu acho que comunica muito bem certas coisas que nos atravessavam, né? E eu acho que assim é purificar a câmera e curar a relação com a imagem. E a gente ainda está no meio desse processo. Esse processo está longe de ser concluído, né? A gente está aqui tentando. Então, enfim, em 2008, Duas Aldeias, Uma Caminhada, que na verdade articulou a relação entre duas comunidades que não necessariamente estavam conectadas, mas pelo cinema se conectaram, viraram um espaço ampliado. Depois, Bicicleta de Nhanderu, em 2010, perdão. Depois, Desterro Guarani, que eu recomendo que se veja, que tem essa profundidade histórica que o Kleber estava falando, né? Que a gente já tentando, em relação com outros filmes que estavam sendo feitos no Vídeo nas Aldeias, criar pontes com a história, tentar recuperar o material de arquivo, por exemplo, que é essa tarefa tão complexa, né? Tentar achar algum material de arquivo e conseguir articular essa forma de fazer cinema com o arquivo. Depois o Tava, que é um filme que tem uma profundidade espiritual muito grande, que é sobre a relação com esse outro arquivo que são as ruínas, né? Depois No Caminho com Mário, que foi um filme que tenta olhar para uma criança da aldeia, uma criança da comunidade, e que foi resultado, digamos assim, de um momento em que era assim, aquele primeiro ciclo de oficinas tinha se fechado e a gente estava assim, vamos reabrir, vamos começar outro. Mas assim, não começou totalmente, porque aí começaram a faltar recursos mesmo, né? E depois, enfim, de No Caminho com o Mário, não sei, dá medo de esquecer algum filme nessa trajetória, mas assim, o Ariel fez um filme em parceria com o Shadalu e o Thiago Bertolini, que é o... Como é que chama? Shadalu e Jaguareté. E aí a Sofia e a Pátria fazem o Tecoati. Esse filme lindo que a gente fez, que a gente viu ontem, Os Espíritos Seguem Chegando. E agora a gente realmente está terminando um filme que envolve um esforço de muita gente, que chama Transformação de Canuto, que inclusive ganhou o Work in Progress em Tiradentes. A gente está tentando construir uma estreia para esse filme. E é isso, assim. A sensação que dá é que a gente está no meio de uma caminhada. A sensação que dá é essa. E que a gente ainda está para descobrir muita coisa. E que esse momento, talvez, de reconhecer essas parcerias e de valorizar essa conversa é parte dessa caminhada, né? Porque muitas vezes também, inclusive, e eu acho que é um processo até, como é que eu vou dizer, equivocado, assim, né? Tentou-se meio que esconder as formas de produção dos filmes para criar uma certa imagem fantasiosa do que são esses filmes, né? Como se eles meio que caíssem do céu automaticamente. Mas não, esses filmes eles são resultados disso aqui que vocês estão vendo. Eles são resultados de conversa, de parcerias, de alianças. Toda luta é assim, né? Os povos indígenas entendem muito bem a importância das alianças, né? Com quem aliar-se, como aliar-se, né? E é importante de não idealizar isso, né? Que são amizades. Na verdade é isso, são amizades.
Então é isso, acho que eu fico por aqui. Oi, bom dia, boa tarde, todo mundo. Quero agradecer também por estar aqui mais uma vez, agradecer por a gente estar fazendo esse retorno, né, também a encontrar as pessoas. Está sendo muito especial para mim, particularmente, por estar aqui com pessoas queridas, né, uma série delas, e com Dionísio, né, nessa continuação do mundo. Acho que Ernesto falou muito e muito bem da dimensão de toda essa dimensão, assim, né? Eu só vou reforçar e aí vou trazer um pouco, puxando um pouco a sua pergunta com o Ernesto, mas desde um outro lugar, assim, né? Porque a minha perspectiva é de outro lado, dentro dessa espiral, né, desse cinema de Ariel, Patrícia, do coletivo Mbiá Guarani de Cinema, que é um cinema que faz comunidade e ele faz uma série de parcerias, né? Tem uma série de outras pessoas, amigas e parceiras que, por exemplo, não estão aqui hoje, como a Ana Carvalho, a Tita, né, o Fábio Costa Menezes e outras pessoas que foram parceiras e são assim, né, e foram construindo cada vez mais essas relações. Do meu lado, eu não entrei nessa aventura assim existencial como diz Vansan pelo Vídeo nas Aldeias, né? Eu entrei porque eu sou formada em artes e, no mestrado, eu fui para antropologia por entender que artes visuais, naquele momento, enfim, não estava me dando a dimensão política da qual eu sentia instigada. Assim. E aí, na antropologia, eu ministrava umas oficinas, na verdade, uns módulos, dentro da intercultural indígena do Núcleo Tecnarracan, da UFG, eu sou de Goiás, e aí, trabalhando com os indígenas que faziam a intercultural de lá, eu me deparei com Vídeo nas Aldeias, né? E aí foi uma torção histórica, narrativa da minha vida, assim, que foi quando eu decidi ir para a antropologia e pesquisar por que tinham poucas mulheres indígenas dentro das formações do Vídeo nas Aldeias, assim. E foi aí que eu, né, conhecia o trabalho inicial da Patrícia, Natuyo Chicão, Vanessa Ayani, Rony Quinn. Bom, e aí minha ida na aldeia foi em 2014, 2015, e foi quando eu comecei a ter uma relação com a Patrícia, né? E, no início, uma relação que era um pouco, então, vem cá, mais uma antropóloga, né? Fazer mais uma pesquisa. Ai. E quando a gente chega lá, é impossível assim não ser afetado pela abertura, né, familiar, assim, da família de Pátria, da família de Ariel, né? A família Ferreira Ortega, assim, que a Ferreira é gigante, Ortega também. Todo mundo se abre, né, para nos receber e a gente se abre junto. E o que o Ernesto falou é uma coisa que é muito sintomática mesmo desses filmes. A gente não é uma relação de amizade, assim, é uma relação de amizade. E quando eu puxo para o que é mais a minha pesquisa com as mulheres indígenas, né, e quando eu e a Pátria a gente se filma e coloca as nossas vulnerabilidades e a gente consegue estabelecer essas relações, seja no Tequatchê ou no Nhamonguetá com Nhambareté, que foram as videocartas que a gente fez durante a pandemia, com as cineastas também Michele Kaiowá e a Graciela Guarani. A gente consegue, eu acho que, expor essas amizades, essas alianças afetivas a um processo que ele passa muito de voltar energia para dentro da casa e mesclar essas relações políticas, espirituais e de afetos de uma maneira que costura, né? Parece que tudo isso, assim. E
acho que, como o Ernesto falou mesmo, é uma relação de amizade, é uma relação que é dar e receber, e é uma dança, né? Assim, quase uma dança de Shondara, assim. É uma dança que a gente vai aprendendo também novos passos e vai aprendendo sempre também como ir, como ter o silêncio e isso bastar, como fazer a imagem ou falar sem precisar falar assim verbalmente ou expressar alguma e traduzir esse invisível e traduzir as coisas também que às vezes são equívocos, né? E habitar, acho que esse encontro que são confrontos na mesma medida, né? Na mesma proporção. Então, se essa cura desse trauma de imagens está em processo para eles, para nós, acho que também a gente se alia de uma mesma forma e está nesse mesmo balanço, assim. Acho que é mais isso em relação à sua pergunta mesmo. Acho que não tem uma negociação ou não tem um receio de, por exemplo, a nossa dinâmica, né, afetar a dinâmica de Patrícia e de Ariel, as escolhas, assim, porque é tudo muito conversado, né? A gente também agora está terminando um livro infantil, Patrícia, Ariel, eu e o Leandro Quaraã, que é sobre a origem do mundo pela perspectiva Guarani-Mbiá, chama Tecoipã. Então, é isso, é uma coisa que vai indo, que vai para além do cinema, né? Isso vai sendo água e entrando em todos os poros, assim, até a gente estar completamente embriagado, assim, pelo Yanderecó e esses afetos todos, né? Acho que é isso. Vou deixar o Bruno aí falar. Alô. Boa tarde, todo mundo. Também agradeço o convite, a participação na mesa. É um grande prazer assim poder estar compartilhando com amigos, né, também. E, enfim, bom, acho que foi muito bonito, né? As falas foram muito bonitas. Elas dão essa dimensão assim da radicalidade, que eu diria até assim, em Guarani, em termos de produção coletiva, né, que e um pouco assim nos mostra um pouco dessa nossa fantasia, né, dessa assim imaginar essa produção individual, autônoma, né? Uma coisa que eu aprendo muito com Patrick, com Ariel, é essa ideia dessa autonomia como uma coisa colaborativa mesmo, né? Uma autonomia meio liberal assim, né, de que aquela velha história do ensine, né, não entrega o peixe, ensina a pescar e depois abandona, né? Eu acho que Patrick e Ariel me ensina muito essa coisa de não, vamos fazer junto, né? Vamos continuar fazendo junto. A gente fez vamos fazer mais, né? Vamos se potencializar assim. E nesse sentido até é interessante pensar até a minha trajetória assim, porque eu conheci eles no Salto Jacuí, eu sou lá do Rio Grande do Sul, né? E era um estudante de ciências sociais na época, e eu acho que eles já tinham o Duas Aldeias na época produzido já. Eu tinha visto, tinha me encantado e tal. Eu tinha sido contratado para fazer uma pesquisa, tipo um censo indígena assim. E aí conheci a Ariel estava filmando naquela situação. E achei, enfim, me encantei, fiquei sempre tentando, né, acompanhar a produção dos dois. E aí, em algum momento, eu fui para Coenju, para São Miguel das Missões, e estava acontecendo a oficina de montagem do Bicicletas. E também foi outro processo assim, muito impactante assim, né, de ver eles assim altas horas até de madrugada discutindo tradução, discutindo qual que é a melhor, né, palavra em português para tentar explicar o que é aquele conceito em BA, assim. E aquilo foi muito interessante, né? E isso, né? Sempre essa dimensão da colaboração. Tava lá o Tiago, acho que o Ernesto não estava nesse. A Mandini também. E, enfim, aí, né? Nessa coisa também de se manter amigo, né? Sempre próximo e tal. A minha entrada no mundo, assim, digamos, do cinema, na verdade, foi um direcionamento do Ariel, assim, né? Foi Ariel que me colocou, assim. Ele ficava falando, não, pô, tu precisa trabalhar no Vídeo nas Aldeias, precisa trabalhar no Vídeo nas Aldeias. Foi Ariel que me conseguiu um emprego, assim, no Vídeo nas Aldeias. Eu, depois de formado em Ciências Sociais, né, fui fazer mestrado e aí fui parar no Vídeo nas Aldeias por indicação do Ariel, assim. Não foi Vansan que me contratou, não. E foi. E Ernesto também, né? A gente pude participar da produção, né, desse filme, A Transformação em Canuto, que ainda não está pronto.
E aquela coisa, né, da obra também agindo sobre o artista, assim, né, a obra nos constituindo, a agência da obra sobre todos nós, assim. E eu acho que isso é uma coisa que eu também aprendo muito, assim, a coisa da negociação e dessa composição, que não é uma composição apenas humana, né, é uma composição que depende de uma relação com as divindades, né? A gente vê isso no nosso filme, no nosso curta, a conversa constante com as divindades, essa noção que também é muito cara, eu acho, ao Zumbiá, que é uma vulnerabilidade de princípio de todos nós, enquanto, né, humanos nessa terra, e como isso dá uma certa humildade, assim, também, né, de um olhar que busca a complexidade, assim. Eu acho que isso é uma característica também das obras deles, assim, é um olhar que tenta fugir da exotização e dessas fantasias que a gente, como não indígenas, cria, né? Essas fantasias tanto dessa produção autônoma total, da criatividade como uma genialidade da pessoa, né? Eu acho que o Zimbiá tem essa coisa das divindades, né? O Ariel falou um pouco aqui, né? A coisa dele como uma trajetória dele de amadurecimento espiritual, né? Que é essa comunicação com as divindades, a importância ontem, né, de agradecer os personagens, agradecer o avô, e tudo isso é uma composição que permite a produção dessas obras, né, que foge um pouco dessa criação artística individual do gênio, assim, né. Ela é um produto coletivo e isso se expressa também nessas nossas colaborações, assim. Esse filme que a gente fez, ele surge de uma pesquisa mais acadêmica, assim, até, que era uma pesquisa financiada por um órgão britânico, que a gente estava pesquisando a resposta dos povos indígenas à Covid. E aí eu e o Ariel éramos pesquisadores, né? Era uma rede de pesquisadores indígenas e não indígenas. E aí a gente, enfim, conversamos e pensamos, bom, como é que está sendo, né, a Covid em Coenju? E aí surgiu a ideia de acompanhar um pouco a gravidez da Pátria, porque estava lidando diretamente com isso, né, a questão que, de novo, né, a importância dessa comunicação com os deuses, né, de entender da onde veio essa pandemia, né, ela é uma pandemia que ela é uma ação dos deuses sobre a Terra, ou ela é uma pandemia que é a ação dos brancos que estão desrespeitando diversas relações com os animais e aí produz esse vírus como reação a isso, né? Isso é uma ideia também muito cara do Zumbiá. Então esse debate estava acontecendo na aldeia. Eu acho isso também muito interessante, como tem esse poder também de acabar com as fantasias quando eles mostram nos filmes. No Tava tem muito isso, né? Que existem temas que são debatidos, né? A gente não sabe no Tava se a casa como é que é? As ruínas jesuíticas são produção dos deuses, se é produção humana, enfim, e esse debate corre nas aldeias, tem debates próprios, é esse olhar mesmo interno, né? E a gente enfim, a gente se cria essa curiosidade, enfim. Mas eu acho que é isso, gente. Eu sou mais sintético. Obrigado. Foi, né? Alô? Tá. Só, enfim, um breve comentário. Acho que isso que Ernesto colocou, né, sobre uma possível percepção de um purismo, né, de cinema indígena, acho que tem muito a ver com os próprios estereótipos em relação aos indígenas, de um modo geral, que o Ariel sempre fala, né? Como se fosse possível, no cinema, qualquer tipo de purismo, ainda que isso, vira e mexe, seja colocado, seja pela própria presença da câmera, né, que não é diretamente de uma cosmologia indígena, mas que, ao mesmo tempo, pode ser apropriada de uma outra forma, né, e trazida para as suas próprias necessidades e interesses, né? E não simplesmente mimetizando a produção codificada já existente. Foi uma pergunta, inclusive, no debate ali dentro,
né, os possíveis malefícios do contato com a imagem, no sentido de um branqueamento que a imagem poderia trazer. A imagem, a técnica, a câmera e tudo mais. Enfim, mas acho que dá para a gente pensar numa espécie de reapropriação a partir da câmera e das tecnologias vigentes, como uma espécie de contraplano da expropriação histórica sofrida o tempo inteiro, né? Então, só queria fazer esse primeiro comentário. Ao mesmo tempo, uma outra questão, que é a noção de um cinema que é coletivo, como o Bruno coloca, mas que, ao mesmo tempo, dentro das diferentes coletividades, momentos e composições de equipe, é um cinema muito diferente um do outro, seja dentro da própria filmografia, seja de filmes em que Ariel e Patrícia não estão juntos, né? Ou, podemos aqui enfatizar ainda mais, filmes de diferentes povos que têm formas muito distintas, às vezes, de abordar as mesmas questões. Por exemplo, no domingo, nós vamos ter 2 filmes numa sessão e ambos lidam com a lontra como uma figura sagrada, né? Um é do Alexandre Verá, o outro é um filme Machacali. São 2 filmes completamente distintos, diferentes e singularidades na sua forma de lidar com uma questão que está muito aproximada, né? Então, acho que queria também ressaltar isso, assim, porque acho que existe o risco de uma percepção exterior à produção indígena de falar... É um termo complexo, o cinema indígena, né? Porque o cinema pode unificar um pressuposto e a expressão indígena também, né? Como se nós estivéssemos falando de um cinema indígena homogêneo e igual para todos os povos. E na minha imersão para essa programação, o que eu verifiquei e experienciei, sim, são alguns pontos de contato mais enfatizados no conjunto, né? A questão da terra é muito importante, a questão da tecnologia das aldeias e consequências a partir disso, as questões espirituais, mas é tudo muito distinto e muito diferente, né? E só queria, para completar e passar de volta, ampliar um pouco o que eu falei ali dentro. Eu acho que, no caso, acho que Ariel e Patrícia são duas figuras da criação cinematográfica tão importantes quanto as principais figuras do cinema brasileiro não indígena. E acho que o volume de produção indígena, estamos falando de um volume de produção que, somado todos os povos, segundo o último censo, dá um pouco mais de 1 milhão de indígenas no país. Mas acho que tem uma força nessa produção de volume e de expressividade que é tão grande ou maior do que as principais, digamos assim, cinematografias regionais dos últimos 20 anos. E vou colocar 2 que eu acho que estão muito... são 2 cinematografias muito expoentes desses últimos 20 anos, que é a de Pernambuco e a de Minas Gerais. E eu hoje acho que a cinematografia indígena de todos os povos, que é 1 milhão de pessoas, menos que Pernambuco e Minas Gerais, tem uma expressividade, um volume maior que o cinema de Minas e de Pernambuco. Então, nós estamos falando aqui de alguma coisa que não é abstrata e que não é, digamos assim, favor cultural. É alguma coisa que se impõe a nós e que não temos como... temos que lidar como cinema também, né? Temos que lidar como percepção, construção, elaboração. Ariel falou, eu quero também fazer arte. Eu acho que já está fazendo, porque os filmes estão muito elaborados, estão muito construídos, não é registro apenas, né? Tem uma elaboração, tem um querer ser visto, tem um querer que aquilo circule, produza um efeito, não é simplesmente um registro para pôr no HD, né? Então, queria só chamar um pouco a atenção dessas questões todas. E aí queria fazer uma pergunta um pouco mais específica e mais... tem a ver com Yanderu e tem a ver com a sessão de hoje, MBA Mirim, que tem algumas situações e imagens que se repetem nos 2 filmes, né? E aí eu queria que vocês contassem um pouco desse processo da reutilização de algumas situações e imagens, nos 2 casos, né, de Palermo e
e Neneco, né? Quer dizer, entender um pouquinho melhor, enfim, ignoro o processo, como é que se dá essa espécie de remixagem entre os filmes, né? Tá. Sobre esses dois filmes, o Brahmini, né? Brahmini e Bicicleta de Andeiro, onde aparece mais o Palermo e o Neneco, né? Brahmini foi depois já, né? Era um projeto, né? De que a gente estava fazendo filmes especificamente para as crianças, né? Do Vídeo nas Aldeias, tinha também um livro, né? Um livro para as crianças, né? E como a gente já tinha alguns materiais do Palermo e o Neneco, que a gente decidiu usar isso, né? Como que eles estavam se expressando melhor também, usar naquele filme que seja especialmente para as crianças, né? E ao mesmo tempo a gente usou também no Bicicleta de Andeiro, porque era a fala dele, apesar de que estavam falando, brincando assim o discurso assim deles, né, chamando de fazendeiro, que ele invadindo outro, passando cerca, assim, a gente vê muito político, assim, muito um registro assim dos guaranis, sempre tem que cruzar a cerca, né, porque para a gente não tem muito sentido a cerca, né, o território propriedade privada, né? E eles, como crianças, não entendiam ainda. E toda aquele história do fazendeiro atirar neles, assim, isso é tudo real, assim. Só que para a criança era meio divertido, assim, mas eles corriam risco de verdade, porque iam pegar lenha naquele outro território, tinham que fazer armadilhas, né? No outro território, porque o nosso território é pequeno, né? São 234 hectares. E ao redor, assim, todo monocultivo de soja. Tem uma plantação de soja, de só um proprietário, são mais de 10 mil hectares, 20 mil hectares só de uma pessoa, né? E nossa propriedade para mais de 30 famílias é só 234 hectares, né? Então, era reais, assim. E a gente usou de novo, assim, no Brahmini, que é dublado no Brahmini, porque as crianças ainda não conseguem ler rápido as legendas, né? Então a gente dublou também algumas falas, tem algumas falas do Vincent também, das crianças, né? Porque a gente sabe muito, né, que a gente sempre acredita muito que é importante as crianças não indígenas já terem, desde mais cedo, assim, entender qual é o universo dos povos tradicionais. Ver essas crianças indígenas, que não é diferente a ela, apesar de que está num contexto não estão no contexto urbano, mas crianças são todas crianças, né? Então a gente fez esse filme e não sei, acho que porque a gente tinha esse material e era um projeto muito pequenininho, não podia fazer de novo as oficinas, procurar os personagens como a gente sempre faz, né? Pegar a câmera, ir atrás do personagem, 2 semanas de oficina de filmagem, 2 semanas de oficina de edição. Então, não tinha esse tempo e a gente já tinha esse material. Né? Por isso que a gente usou nesses 2 filmes. E outros filmes também a gente usa porque tem o mesmo processo. Né? Já estava assim todo encaminhado, porque era da mesma aldeia algumas vezes. Né? E mostrar também isso que os mesmos realizadores que estão fazendo. Né? Está aberto para as perguntas, só levantar a mão. Eu vou fazer só uma última pergunta aqui, que tem a ver com essa questão que Ariel colocou das cercas, né? Quer dizer, a gente pode pensar um país, as demarcações geográficas e fronteiriças de um país, de um Estado-nação, como cercas, né? E isso, para os guaranis, é uma grande questão, uma vez que é um povo que desloca-se, transita-se, né? Então, não faz muito sentido para os guaranis pensarmos em Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. É um grande território guarani, assim como não faz muito sentido para os axanincas pensarmos em Brasil e Peru,
né? E aí a minha pergunta para vocês, que eu, de uma certa forma, fiz para o Divino lá dentro, qual é o sentimento em relação a essa noção, mais do que nação, de Brasil, né? Quer dizer, para um Guarani, ser brasileiro faz sentido? Falarmos de Brasil faz sentido antes de falarmos de um território Guarani? Acho que e a partir disso está aberto, tá, gente? A questão da fronteira, para nós, como diz o Kleber, né, para nós, ela não existe, né, pensando na nossa cosmologia. Porque, então, isso também foi muito difícil, né, explicar para os mais velhos, né, que hoje em dia a gente precisa também nós que, né, somos mais jovens, né, que entendemos essa existência, né, de fronteiras na cultura não indígena. Então, falando um pouco dos territórios que hoje a gente se encontra, né, que agora o Ariel falou um pouco, essa questão do situação do Rio Grande do Sul, principalmente, né, que os brasileiros, né, a sociedade brasileira, acham que os indígenas, né, são os que estão na Amazonas ou no Xingu, né, tem esse imaginário assim, né, que no Rio Grande do Sul não existe mais indígenas, né, então só que acho que a gente trabalhou no audiovisual, começamos a trabalhar justamente para mostrar que a gente estamos aí, né? Então, falando um pouco do território, né, na nossa cultura, ela é toda nossa, né? Para os Tiramoiquere, Tidjariquere, que são os mais velhos, né? Para ela não existe. Então, o nosso território, por exemplo, lá é 236. Então, para eles, tanto para os mais velhos, para as crianças, então ela não existe. Então, as crianças passam lá, né, fazer o seu armadilha, pegar a lenha, e os mais velhos também fazem isso, né? Então, e muitos dos mais velhos ainda sonham com uma mata onde tem as caças, né, como animais sagrados, que são queixadas para nós, né? Então, falando essa coisa, ouvindo essa fala, esse desejo de continuar, de buscar uma terra, né, onde tem muita mata, onde tem muita caça de queixada, que para nós é muito difícil, né, principalmente para nós mais jovens, e explicar que hoje em dia não é mais possível, principalmente no Rio Grande do Sul, que hoje, onde era mata, existe soja, né? Então, é uma coisa muito... E hoje, onde tudo que era o nosso território, hoje já tem propriedade, é de alguém, então não dá mais para fazer a caminhada que a gente fazia antigamente, por conta disso. A gente não pode ficar no lugar porque a gente de alguém, né? Então, a gente é recebido quando a gente faz essa mesma caminhada que os nossos avós, né, faziam, a gente é recebido de uma forma violenta, no mesmo lugar, no nosso lugar ancestral.
Então, acho que falar, explicar isso, que hoje em dia já tem esses limites, e para ir, por exemplo, para outro país que vocês chamam, né, na Argentina, ou Paraguai, ou Uruguai, né, a gente não fala esses nomes dos países, a gente fala o outro lado do rio, né, que a gente se refere a outra aldeia do outro lado do rio. Então, a gente, tudo tem essa questão. E a gente, quando chega na fronteira para passar para outro país, tem essa questão de documentos, né, e muito essa questão de, além de documentos, os mais velhos costumam viajar com seus netos, né, com sua... Então, muitas vezes, isso é impedido porque não tem autorização dos pais para viajar com seus netos. Então, isso tudo dificulta a nossa caminhada hoje em dia por questões de fronteiras, né, que foram impostas, né? Então, isso é muito difícil para nós, né, explicar que os avós precisam de autorização para viajar com seus netos. A minha mãe, né, principalmente, eu tenho uma filha que ela sempre viajava com ela, né, para ir para a Argentina visitar a minha avó, que mora na Argentina, e sempre tivemos que fazer isso, autorização, né? Então, isso é muito assim, não faz parte da nossa cultura, mas que hoje precisamos, né? E muitas vezes isso não é entendido pelos mais velhos. Né? São simples coisas, né, para vocês, mas para nós é uma grande que dificulta bastante, né, a nossa caminhada hoje em dia. Então, é isso. Só para fazer um acréscimo aqui, e o cinema atravessou essa fronteira recentemente, assim. Tem sempre, porque imagina, né? Os países estão divididos, mas na verdade é um povo só que está dos dois lados da fronteira. Mas tem muitas aldeias, inclusive parentes em Guarani, que estão do lado de lá, que é Misiones, e que desde que começou esse esforço por um cinema guarani no sul do Brasil, surgiu do lado de lá da fronteira, nas aldeias na Argentina, do outro lado do rio, o desejo também de fazer oficinas e fazer filmes, né? Então, é só para mencionar, então, por exemplo, o nosso filme que a gente está terminando, ele é filmado do lado de lá da fronteira, a maior parte dele, e começou a surgir um coletivo do lado de lá também, que chama Coletivo de Cinema Arapuaú, no qual estamos todos envolvidos tentando fazer esse coletivo crescer. Mas, enfim, são outras dificuldades, porque, enfim, dificuldades do lado da Argentina, que é outra dinâmica. Mas, então, só para mencionar que não só o povo atravessa, mas o cinema também atravessa, né? E há também um desejo de consolidação de um cinema indígena latino-americano mais amplo, que já existe há décadas, né? Enfim, coisas que estão acontecendo e fios que dá para desenvolver. Queria só mencionar isso. Maria do Rosário Caetano, eu sou jornalista da Revista de Cinema. Eu vou fazer um breve comentário e uma pergunta. Ontem eu não conhecia o trabalho do Ariel e da Patrícia, eu sabia que eles tinham ganho um prêmio do IECine, no Rio Grande do Sul, não é? O coletivo deles, e tinha uma enorme curiosidade de conhecer, e ontem, vendo eles ganhando o prêmio e assistindo Bicicletas de Yanderu, fiquei apaixonada pelo filme e, claro, além do filme inteiro, pelas duas crianças, que são de uma extrema criatividade, como qualquer criança, essa história, hoje, quando surgiu aquela pergunta de preservar a cultura indígena, né, como se fosse uma coisa assim que tinha que ficar fossilizada no passado, não é? Não pode mexer e tal. Não, são tudo se move, tudo se mistura, não é? E a câmera não é um artefato criado pelos indígenas, mas os indígenas se apossam dela e fazem dela o que quiserem e a utilizam para a sua cultura. Como as duas crianças, né, o Palermo e o Neneco, fazem do Michael Jackson o que eles querem, eles recriam o Michael Jackson como eles querem. Quando eles aparecem a primeira vez, eu falei, gente, eles estão imitando algum roqueiro, mas eu não fazia a menor ideia de quem fosse.
E mais tarde eles mesmo dizem, é o Michael, não é? E eu falei, gente, esses meninos tinham que ganhar o filme. Agora o Kleber acabou de contar que já tem um filme. Então vocês têm que juntar esses 2 filmes, fazer um programa duplo e colocar nos cinemas, porque esses 2 filmes, o curta-metragem eu não conheço, né? Vou tentar conhecer agora, mas o longa é magnífico. Alguém contou, acho que foi o Van Sancarelli, que passou na TV Cultura, que foi uma coisa muito emocionante, e agora tem que colocar no cinema, porque dá um programa maravilhoso, né? E agora, para vocês e para o Ernesto, como é que surgiu a necessidade de fazer um filme de ficção? Acho que é a sua estreia na ficção também, e a deles, né? Como é que surgiu essa necessidade, vocês que vêm do documentário, de querer fazer, então, uma narrativa ficcional? Opa. Sobre fazer ficção, né? Bom, um momento, o Ariel compartilhou uma história comigo, quando a gente estava filmando, lá na aldeia do lado argentino, né? De uma história que aconteceu lá na comunidade onde ele nasceu. E foi ao longo, na verdade, dos processos de edição dos documentários, desses filmes, que a gente desenvolveu esse conceito, né? Mas o que significaria contar essa história, tentar ficcionalizá-la? Assim, é meio que um lugar comum falar das fronteiras borradas entre a ficção e o documentário, né? Mas, realmente, o que a gente fez e o que a gente está concluindo dá para chamar de ficção ou dá para chamar de documentário. Na verdade, é um documentário, mas do mesmo jeito que todos esses documentários são ficções. A única coisa que tem é talvez desejo um pouco maior de brincar de um jeito específico, né? Essa coisa da ficção que é o gesto premeditado, né? Mas a gente está fazendo uma forma de premeditação que é muito, eu acho, muito umbriá também, que é jogo, né? Então, na verdade, ele é um filme de jogo, que é uma ficção dentro de um documentário, que tem consequências perigosas. É um bom conceito para vender o filme, né? Um filme perigosíssimo, e que lida com a transformação, né? Com a transformação do ser humano em onça, que é uma coisa perigosa. É curioso, porque no mundo dos brancos a transformação em onça é vista com certo fascínio, como uma coisa positiva até, né? Na verdade, a transformação em onça ela não é legal. Ela é muito perigosa, problemática. Então, nosso filme é sobre isso e é sobre fazer cinema. Na verdade, é uma reflexão acumulada ao longo de todos esses anos. E a gente também juntou uma equipe diferente, né? Chamamos uma fotógrafa, Camila Freitas. A equipe tem gente de todo o Brasil e todos nós aqui trabalhamos no filme de um jeito ou de outro. E é isso. E assim, eu acho que o cinema indígena, gostei do Kleber chamar a atenção que são cinemas indígenas, eles são muito diversos e ele está em alta transformação, né? Há, por exemplo, uma coisa muito importante que vale mencionar, que hoje em dia é uma rede, né, de pessoas. A palavra comunicador indígena, inclusive, ela está emergindo muito mais hoje em dia, né? A gente apostou no termo cineasta indígena, digamos, em determinado momento. Mas o termo que está vingando agora é o termo comunicador indígena, porque tem a ver com as redes de disseminação também das coisas, né, que acabaram ganhando seus próprios caminhos. Hoje em dia circulam imagens entre comunicadores e entre pessoas indígenas, entre povos indígenas, de formas que, inclusive, driblam os canais que a gente imaginava que seriam os canais, né? Até pela falta de canais também, falta de caminhos, né? Mas, enfim, tudo isso para dizer que esse é um espaço de comunicação e criação artística, estética em transformação. Então, a gente fica imaginando o que vem por aí, o que a gente pode fazer, né? E esse filme, A Transformação de Canuto, que a gente está terminando, é bem isso, assim. Enfim, são atores e atrizes, a Ambiá, e nós atuando também. Ariel, quer falar alguma coisa? Sim, acho que vai ficar A Transformação de Canuto. De Canuto. Canuto. Nossa. Sim, Canuto. Sim, eu acho que o Ernesto falou tudo e era
Na verdade, era uma história, porque desde criança eu escutava essa história, me fascinava, eu via como um filme de ficção na minha cabeça, porque eu não vivi, né? Era a minha mãe que contava a história desse homem. E eu via, eu acho que imaginava, por isso eu imaginava, não imaginava bem como um documentário. E aí contava para o Ernesto, desde que a gente se conheceu, né? E a minha mãe tinha como um certo tabu, né? Essa história não era contada normalmente para as crianças, né? Foi uma tragédia que aconteceu na aldeia, então sempre falava para nos amedrontar, na verdade, só um pouquinho, assim, como era assim, uma história de terror, assim. Então, isso me causava muita curiosidade. Eu fui crescendo, fui ficando adulto, e aí eu mesmo pesquisando cada vez mais como será a transformação. Sempre me via um filme na minha cabeça, sem mesmo ter acesso ainda dos filmes, né? Nem tinha assistido o filme de ficção ainda. Acho que foi mais por isso que, tipo, depois eu tive acesso com o audiovisual e teve essa imaginação, né? Falei para o Ernesto, tem essa história, um dia podíamos fazer, né? E aí só em 2016 a gente teve essa oportunidade de rodar, de viajar para Misiones e fazer, né? Então, eu acho que é por isso que a gente fez ficção, mas eu queria fazer tenho outros projetos de fazer totalmente ficção, né? Assim, a gente tinha também um projeto de fazer sobre a pandemia, né? Sobre um apocalipse, pós-apocalíptico, né? Um filme pós-apocalíptico. Os meus amigos antropólogos querendo chegar na aldeia para se refugiar e eu não permitindo, assim. E aí é sobre isso que eu queria fazer. Eram todos meus personagens aqui, assim. Mas um tinha que morrer, né? Sempre tinha que morrer, assim, antes de chegar na aldeia. Sim, e eu quero ainda fazer esse filme, né, pós-apocalíptico, os não indígenas querendo ir se refugiar na aldeia, querendo se salvar sobre um hecatombe, alguma coisa assim, cataclísmica, alguma coisa assim. Queria fazer sobre a criação do universo desde o ponto de vista indígena também, desde o ponto de vista guarani, né? As divindades surgindo antes de nada existir, né? Sobre isso eu tenho esses projetos, só que tinha que fazer um grande projeto, e aqui no Brasil sabe que os editais, né, para fazer esse tipo de filme, por exemplo, nós que somos uma equipe pequena, assim, é meio difícil, né? Mas eu tenho um sonho. Eu queria falar sobre o Bruno, né, que fui eu que consegui o trabalho no Vídeo nas Aldeias. É que ele me contou, né? Eu sou antropólogo, me conhecendo, né? Aí falou, fiquei muito preocupado. Aí, nossa, você tem que arranjar um emprego, eu estava preocupado. Aí, quando ele falou que era antropólogo, aí para não morrer de fome. Era isso. Eu queria só comentar uma coisa em relação a isso da ficção, é que tem, enfim, como pesquisadora também, existe pegando emprestado esse termo assim da Saidia Hartmann, uma fabulação crítica muito forte dentro do cinema indígena, né? Assim, e que, de fato, não só essas barreiras entre documentário e ficção, elas estão expostas e escancaradas, mas a gente consegue perceber como que a atuação indígena ela é completamente à vontade e confortável para as câmeras, assim, né? Então, assim, as pessoas elas estão ali performatizando para as câmeras, Palermo e Neneco, quando estão cortando ali a madeira, né, gritando, fazendeiro, quero ver você vir aqui agora. Então, isso já mostra o extracampo de algo que aconteceu ou que acontece. Tem um filme que também vai estar em exibição, não sei que dia ele vai passar, que é o Avai Verá, do pessoal Guarani Kaiowá, né, John Nara e Janito, que estão aqui, que tem uma cena que é muito forte e profunda no filme, que é quando eles contam o assassinato de uma liderança, que é o Nísio Gomes, e que simplesmente não se usa nenhuma palavra, são só sons. E na concepção, na construção dessa cena, né, na oficina mesmo para fazer esse filme, o Fábio Costa Menezes, que fez essa oficina, ele contou que eles repetiram essa cena umas 5 vezes, agora falando assim, agora conta a história, e narrando de uma maneira narrativa, como a gente fala, né? Aí os fazendeiros chegaram, os jaguns, e foram repetindo até chegar nessa dimensão
mesmo da narrativa, que era, agora contam só os sons. Então, o que se ouve é só o som das motos, o som dos tiros, o som de desespero. Então, assim, isso, para mim, assim, é uma das coisas que deixa essa fenda aberta, assim, né? Se territorialmente não existir fronteira, e o Brasil era uma grande aldeia antes de ter fronteira, como diz a Pátria, tem um texto dela que é só sobre isso, o cinema indígena, acho que, para mim, ele também não tem essa fronteira, sabe? Eu, particularmente, acredito. Assim, ele não tem essa fronteira entre documentário e ficção. Ele está caminhando, né? Ele é um corpo coletivo e singular, ao mesmo tempo, né? Essa oralitura que está fazendo e refazendo, e sempre transformando, e extremamente múltiplo, diverso. É isso. Acho que a gente tem mais uma pergunta. Eu só vou aqui, antes de encaminhar a última pergunta, para a gente respeitar os estômagos aqui, que é uma coisa importante também, né? Então, lembrando que depois da exibição de ontem, de Bicicletas de Anderu e Os Espíritos Seguem Chegando, a gente tem hoje Desterro Guarani, numa única sessão, 5 horas. Tá? Desterro Guarani, o Mário Heve Jeguatá no caminho com o Mário, e o M.A. Birim, Palermo e Neneco. Veja todos, Rosário. E online nós temos mais 4 filmes, né, até o dia 27, só online, que basta entrar lá no site do Cineop. Tá? Então, última pergunta. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelino, eu sou do jornal Diário de Ouro Preto. E eu queria fazer uma observação, uma colocação, uma contribuição, uma reflexão. Foi ontem a praça, o perfume do incenso subindo, e aquela praça cheia e se comemorando os povos originários. Hoje, 24 de junho, se comemoram exatos 324 anos que os brancos avistaram a pedra que referenciava o território dos índios que aqui viviam. Então, o simbólico dessa edição, da 17ª, eu precisava compartilhar com vocês. E, quando eu cheguei aqui para fazer meu credenciamento, topei com vocês aqui e falei, não, eu tenho que compartilhar. Ontem tinha uma espectadora do meu lado, que na hora que o Palermo socava o facão, ela, meu Deus, como que o menino dessa idade faz isso? Eu falei, não, ele faz e sabe fazer, porque ele cortou, virou a lenha e mostrou que sabe fazer, é igual um homem grande mesmo. Então, eu me identifiquei com ele, porque eu também fui um menino meio índio de facão, no meio do mato, saía com o meu saquinho de sal, meu facão, e me voltava de barriga cheia de fruta. Então, eu acho que esse Brasil é muito mais... indígena é muito mais próximo do brasileiro do que vocês imaginam. E o que eu estou vendo disso aqui hoje, tudo é muito simbólico, porque 324 anos depois que os índios aqui foram descobertos, tomando banho no rio que está passando aqui atrás da gente, eles perderam todo esse território por causa das pepitas de ouro que estavam aí, o ouro de aluvião. Então, para mim, eu estou dizendo isso para vocês assim, como ser universal que entende que são nas nossas florestas que estão os povos ainda que não tiveram contato com o ser que se diz inteligente, porque esses que estão lá ainda sem contato com o branco são a esperança de Jesus. Isso está num livro psicografado que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, quando o Bolsonaro vai lá brigar com os índios, ele não sabe que Jesus veio aqui na Terra e conjurou os povos indígenas que estão lá sem contato com o ser branco para ser o futuro da Terra, porque vai ter o cataclismo. O que você está vendo pode ser o astral que está no ar. Faça sim. E se não tiver edital, a gente faz uma vaquinha para você, mas não deixa de viver sua arte. É só essa contribuição que eu queria deixar, porque, assim, como, vamos dizer assim, morador da cidade, isso foi muito simbólico saber que no dia 23 de junho, antes dos brancos descobrirem os índios, eles estavam na Praça Tiradentes comemorando, fazendo a sua pagelança e sendo felizes. Então, eu achei muito simbólico. Parabéns, muito obrigado pela presença de vocês.
Gente, então vou agradecer a presença de vocês e agradecer as perguntas, a vocês que aqui ficaram escutando. Vamos ao almoço e depois voltamos, 5 horas. Tem filme, moçada, tem filme. Até mais.